magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Os paladinos apresentados até o momento em Black Clover possuem uma grande relação com os demônios. Isso possibilita a gente teorizar sobre várias possibilidades de outras pessoas que já tiveram o contato com essas criaturas do submundo possam vir a ser abordadas novamente na obra, como já está acontecendo com o retorno do irmão do Knight, o Morgan, e também alguns outros personagens que acreditávamos ter perdido a vida. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os paladinos, como eles são criados, qual a relação que cada paladino possui com os demônios, e vamos falar principalmente da possibilidade da lista da mãe do Asta ter sido ressuscitada por Lucius como uma paladina. E eu já conto, como sempre, com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, muitos paladinos são magos que foram revividos por Lucius, e isso através do seu poder de manipulação de alma. Porque apesar dele não ter o poder completo, ele supostamente já consegue usar parte dos poderes da magia de ossos, de corpo e de sangue dos seus irmãos, os irmãos Zogratis, que estão aparentemente em uma espécie de estado de hibernação, permitindo que o Lucius use os poderes deles da forma que ele desejar. E assim, ele consegue transformar paladinos e também trazê-los de volta à vida, enquanto seus irmãos estão presos naquela espécie de trono. Até o momento a gente tem a confirmação de 6 paladinos. 3 deles foram pessoas que foram revividas, e 3 deles foram pessoas transformadas, que tiveram sua mente controlada e suas magias fortalecidas pelo Lucius. Embora sejam pessoas distintas, todas elas possuem uma grande ligação com o mundo demoníaco. Todos eles, em algum momento, enfrentaram demônios, possuindo alguma relação com demônios, ou até mesmo tendo tido contato direto com eles. Esse contato com os demônios em seu passado pode ser o que permite com que eles sejam compatíveis com a possessão demoníaca purificada, tornando eles assim hospedeiros completamente compatíveis com os poderes demoníacos. Pois, como a gente viu, existem pessoas que não são compatíveis com o uso desse poder. Quando o corpo do mago entra em conflito com esse poder demoníaco purificado, ele se modifica por completo, se tornando como se fosse um anjo. Eles se tornam completamente poderosos e possuem uma aparência semelhante à desses seres, mas perdem por completo o seu livre-arbítrio, possivelmente não existindo mais a capacidade de voltar a ser um humano comum por vontade própria. Por causa de todos os paladinos terem tido contato com o demônio, isso possibilita com que Lista, a mãe de Asta, possa vir a surgir futuramente neste combate no reino de Clover, pois, como sabemos, ela perdeu a sua vida durante um conflito contra o rei dos demônios, Lúcifero. Lucius conseguiu obter o coração desse poderoso demônio, e ele também tem a sua magia de mente, e então é provável que ele tenha conseguido obter memórias do confronto que Lúcifero possui, e até mesmo os planos dele tendo sido impedidos pela Lista, a portadora de uma condição especial que absorve a magia de todos à sua volta. Isso pode ter deixado Lucius interessado nesta maga poderosa, sendo uma das únicas que conseguiu realmente abalar o rei dos demônios. Através dessa sua poderosa magia unificada com as dos seus irmãos, ele poderia facilmente reviver Lista, assim como ele fez com muitos outros magos que tiveram contato com demônios na mesma época. Essa ligação que os magos precisam ter com demônios provavelmente deve ser essencial para que eles consigam obter o poder demoníaco purificado agora, enquanto Lucius ainda não tem a magia perfeita que ele vem planejando possuir. Vamos falar sobre os paladinos que possuímos informações até o momento e perceber a grande ligação demoníaca que eles possuem. Começando com o Danmachi Kira, ele foi o primeiro paladino a ser criado por Lucius, e o Kira, ele possui um grande conhecimento sobre o submundo, sempre conseguindo encontrar magos que possuem contrato com demônios e também os punindo com a sua magia. Esse contato constante com o mundo demoníaco, e pelo fato dele ter sido aparentemente derrotado e perdendo a vida por um usuário de poder demoníaco, o próprio Lucius no caso, pode ter feito ele se tornar um receptáculo perfeito, o primeiro deles. Temos também a Lily Aquaria, que foi transformada após um pequeno espaço de tempo, e isso aconteceu na frente do Asta, por ter sido a responsável por cuidar do Asta, mantendo o contato prolongado com o garoto da anti-magia, mesmo após ele ter conseguido seu grimório do trevo de 5 folhas, e assim ter portado o poder de um demônio. Isso faz com que Lily realmente conseguisse se adaptar com esses tipos de poderes. Então pode ser esse um dos motivos dela conseguir ser paladina, ela ter sido compatível com aquela habilidade, além da grande quantidade de poder mágico que ela possui. O mesmo aconteceu com Healthgrave, ele foi um mago
que tirou sua própria vida durante o combate para não revelar os poderes e os segredos do Olho do Sol da Meia-Noite. Essa organização possuía uma forte ligação com Zegret, um demônio extremamente poderoso que estava manipulando a todos eles, além de ter contato com o Asta, e isso pode ter sim aumentado a possibilidade de compatibilidade. Não possuímos absolutamente nenhuma informação sobre Iru, ele é um personagem novo introduzido como paladino, então basicamente ele surgiu para despertar aquele dragão de 5 cabeças lendário da Terra do Sol. Mas assim como os paladinos que a gente citou anteriormente, é provável que ele tenha tido algum contato com algum demônio no passado. E como sabemos, Morgenfaust possui uma família que fazia invocações e pactos demoníacos, conseguindo assim até mesmo invocar um dos 3 demônios mais poderosos. Isso foi feito pelo Knight, e assim, dessa forma, tentando impedir o seu irmão, ele acabou perdendo a vida, e Knight se manteve vivo. Agora, para enfrentar seu melhor amigo, possivelmente seu irmão, ele voltou como paladino. Temos também o Morris Libart, que é um dos principais vilões da saga passada, que trabalhou ao lado da Tríade para conseguir libertar os demônios. Ele se tornou por algum tempo o receptáculo do demônio Lúcifer, e assim, dessa forma, ele se tornou um receptáculo completamente compatível com o poder demoníaco. Por fim, a Cyr Silva, uma maga que é muito poderosa, tão poderosa quanto o Rei Mago, e ela lutou contra Megicula, o demônio das maldições. Nesse combate ela acabou sendo amaldiçoada e perdeu sua vida posteriormente por conta dessa maldição. E agora ela também acabou de voltar. E como a gente pode notar, todos os paladinos possuem uma forte ligação com os demônios. A Cyr Silva, ela quase venceu Megicula. Afinal, a gente viu que Vanik e Megicula praticamente fugiram do combate. E dessa forma, a gente pode imaginar que a mesma coisa que aconteceu com a Cyr venha a acontecer com a Lista, a única vencedora de uma batalha contra demônios. Ela acabou perdendo a sua vida, mas venceu um dos líderes do submundo que tentou se apossar do corpo do Lieb para retornar, o que significa que a mãe do Asta pode aparecer em breve. Ela tem uma forte ligação com demônios e também é a principal chave para toda a história de Black Clover. A mãe do Asta, ela basicamente foi a responsável no passado por ter conseguido encontrar o Grimório do Trevo de 5 folhas do Lich, aquele que o demônio Zegret queria obter. Além disso, algum tempo depois, ela encontrou um demônio exausto e ferido na floresta, e ao perceber que ele estava machucado e ele era apenas uma criança, ela levou esse demônio para sua casa e cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Afinal, ela podia ficar perto dele, já que ele não possuía nenhuma mana. Esse pequeno demônio então foi nomeado por ela de Lieb, se tornando seu filho. Desde então, eles tiveram uma vida feliz e despreocupada, divertindo-se juntos, até que Lúcifer descobriu que havia um demônio no mundo dos vivos e assim tentou assumir o controle do corpo do Lieb. Aos poucos, o grande poder de Lúcifer começou a tomar o controle pelo corpo daquele pequeno demônio, fazendo com que ele não conseguisse agir por conta própria. Ele teve a sua própria consciência se esvaindo aos poucos, mas recusando-se a deixar mais um dos seus filhos ir, já que antes de conhecer o Lieb, a Lista acabou tendo que se separar do Asta, porque ela tinha medo de ficar perto do seu filho, e assim a sua peculiaridade, a sua habilidade acabasse tirando da mana dele e a vida do garoto. Lista resolveu deixar o seu filho numa igreja, e dessa forma, ela só tinha Lieb e não queria que a mesma coisa acontecesse com ele. Então ela se agarrou a Lieb e absorveu o poder mágico de Lúcifer para separar os dois. Ela enfraqueceu e praticamente derrotou um dos demônios mais poderosos de todo mundo, que os magos mais poderosos de Clover se reuniram e não conseguiram derrotar. No entanto, ela acabou perdendo a sua vida por causa disso, porque quando ela impediu Lúcifer de conseguir dominar o corpo do Lieb, aquele demônio utilizou o braço do garoto para atingir Lista, fazendo com que ela perdesse a vida. Porém, antes disso, ela colocou Lieb no Grimório do Trevo de 5 folhas usando a sua magia original, que é a magia de armazenamento. E assim, ele poderia crescer salvo de Lúcifer, que nunca conseguiria o encontrar dentro de um Grimório. Ela queria que aquele garoto ficasse forte o suficiente para um dia sair dali e conseguir se defender sozinho. Foi dessa forma, então, que algum tempo depois surgiu o poder da antimagia. Então a gente viu que a Lista passou grande parte da sua vida com o Lieb, estando ao lado de um demônio por mais que ele não tivesse magia, e além disso, ela derrotou um dos demônios mais poderosos. Então isso pode permitir que Lista conseguisse ter uma compatibilidade com os demônios. E além disso, com seu conflito contra Lúcifer, que estava assim, como a gente viu sendo feito e mostrado na obra, sendo observado pelo Lúcio, essa compatibilidade aumenta ainda mais. A possibilidade dela voltar realmente se torna ainda mais real. Afinal, existe sim uma grande possibilidade de Lúcio saber sobre Lista. Esse contato com os demônios pode fazer com que ela se torne muito compatível
compatível com esse poder. Além disso, com certeza, Lucius estaria interessado no poder daquela que foi capaz de vencer um dos líderes do submundo. Então, dessa forma, Lista pode ser revivida. Ela pode até mesmo já ter sido revivida e fazer parte no plano de absorção de magia do Lucius. Afinal, ele quer absorver a magia do mundo todo, e isso pode vir através dos poderes da mãe de Asta. Então, sim, com tudo que a gente está vendo no mangá, existe a possibilidade de Lista estar viva e sendo controlada por Lucius. Isso fará com que o Asta e o Lieb tenham ainda um motivo maior para conseguir vencer esse adversário. Mesmo tendo a alma do Lucius dentro daquele corpo, eles precisam vencer para trazer todos de volta. A gente também veria um emocionante combate entre Asta ao lado do seu irmão Lieb contra Lista. Um combate que faria com que Asta soubesse mais sobre sua mãe e escutasse as suas palavras. Algo que aconteceu com a irmã Lily também, que brevemente recuperou as suas memórias. Então, caso Lista realmente tenha voltado como paladina, isso fará com que aconteça uma incrível batalha entre ela e seus filhos. Uma batalha na qual será de partir o coração, mas muito necessária para o desenvolvimento desses dois poderosos garotos. Comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Fechou?